E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos do romantismo português. Hoje vamos falar a respeito da segunda geração do romantismo em Portugal, que vai de 1840 até 1860. Lembre-se sempre, gente, que essas datas que a gente coloca são apenas referências, né? Elas não são necessariamente datas estanques, né, que só a partir de 1840 tinham produções desse tipo e que depois de 1860 não se produzia mais. Não é isso, são apenas datas de referências, né, não se prendam tanto a elas. Tá bom? Então, gente, a segunda geração do romantismo é chamada de ultrarromantismo ou também mal do século, né? Não coloquei aqui, mas também pode ser encontrada como mal do século. Ultrarromantismo porque é um momento de maior exacerbação de todas as características aí do romantismo. Todas aquelas que a gente já viu, né? De escapismo, fuga da realidade, saudosismo, então olhar para a infância, olhar para um momento passado da vida. Bom, tudo isso vai fazer parte do ultrarromantismo de um modo muito mais intenso. A idealização também se idealiza muito, né? Principalmente aqui a mulher. Ela se torna como um ser inatingível, inalcançável, né? E isso faz com que o eu lírico dos poemas e os personagens dos livros de prosa, né, eles sofrem muito, eles têm muito sofrimento realmente, né? Porque eles não conseguem alcançar o seu amor, eles são pessimistas, eles não conseguem se encontrar no mundo que eles vivem. Enfim, esta é a segunda geração do romantismo e então uma das principais características é justamente isso, um sentimentalismo exagerado, tá? Que características nós vamos ter então? O exagero e o desequilíbrio, temas soturnos e macabros, aqui muito inspirados, né, pelo poeta britânico Lord Byron. Né? O Lord Byron é quem vai criar essa estética mais, como é que posso dizer, mais sombria, né? Essa estética mais soturna. Vão falar de temas mórbidos, macabros, tá? Então vai se tratar muito da questão da morte, vai se tratar muito de questões mais obscuras mesmo, né? Idealização da mulher, como eu falei aqui para vocês, a mulher é tida como algo além das nossas possibilidades, o amor é visto como algo de muito sofrimento, porque nem sempre ele acontece de verdade, né? E esse distanciamento entre o querer amar e amar de verdade provoca imensa dor, tanto no eu lírico do poema, quanto para alguns personagens da prosa. Tá? Há muita melancolia e pessimismo em relação à vida e a fuga pela morte. Não só pela morte, aqui também pela natureza, a fuga também na questão do saudosismo, seu olhar ao passado, principalmente a infância, são formas de escapar da realidade, né? O escapismo. Gente, essa segunda geração, então, basicamente é isso. Né? Muito sentimentalismo, muito exagero, né? E temas que vão ser voltados para essa questão da morte. É muito comum aqui nesta segunda geração, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos principais autores. Camilo Castelo Branco é o principal autor aqui do romantismo na segunda geração. As obras dele, obras mais passionais, Camilo Castelo Branco não escreve tantos poemas, tá? Ele vai se dedicar muito à prosa, muito a novelas, principalmente. Então você vai ter Amor de Perdição, que é a principal obra do Camilo Castelo Branco, né, que vai trazer toda essa estética que eu acabei de falar para vocês, de um amor quase impossível, de muito sofrimento, de muita dor, né? O Amor de Perdição é considerado o Romeu e Julieta da literatura portuguesa, tá? E essa é a principal obra de Camilo Castelo Branco, mas ele vai falar do Amor de Salvação. Aí você vai ter a obra Carlota Ângela, O Romance de um Homem Rico, A Doida do Candal. Vai ter obras satíricas, como A Queda de um Anjo, Coração, Cabeça e Estômago, e obras mais realistas, que vão ter aí as novelas do Minho, Eusébio Macário, A Corja, A Brasileira de Prazins e Vulcões de Lama. Tá? Aqui as novelas têm um grande destaque, né, na literatura, coisa que não vai acontecer muito no Brasil. No Brasil as novelas vão chegar mais tarde.
tá? Para a segunda geração do romantismo, as novelas têm um destaque muito importante. Vejam o que é uma novela, tá, pessoal? Então, quando a gente pensa na literatura em prosa, a gente vai pensar no romance, que é aquela narrativa longa, né? São aqueles livros que a gente compra que contam ali uma história, né? Basicamente isso. É uma narrativa longa, centrada na figura de um personagem principal. Isso é um romance. Então ela tem uma história principal acontecendo, uma narrativa onde se desenvolvem outras coisas, mas tem um foco numa narrativa só. Já as novelas são aquelas que vão ter vários personagens e vão contar várias histórias ao mesmo tempo. Tá? É a mesma coisa que você pensar na novela da televisão. Você tem ali, às vezes, um personagem principal da novela, que é a narrativa principal, mas vão acontecendo várias coisas de outros personagens. Então, não necessariamente o personagem principal está sempre em evidência. Tá? Isso são novelas. E aqui, no romantismo, elas são muito presentes. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui num poema do Soares de Passos. Então, Soares de Passos também faz parte aí da segunda geração do romantismo. Ele escreveu esse poema, O Noivado do Sepulcro. Vai alta a lua, na mansão da morte, já meia-noite com vagar soou. Que paz tranquila, dos vai-vens da sorte, só tem descanso quem ali baixou. Que paz tranquila, mas eis longe, ao longe funérea campa com fragor rangeu. Branco fantasma, semelhante a um monge, dentre os sepulcros a cabeça ergueu. Ergueu-se, ergueu-se. Na amplidão celeste, campeia a luz com sinistra luz. Perdão, campeia a lua com sinistra luz. O vento geme no feral cipreste. O mocho pia na marmórea cruz. Ergueu-se, ergueu-se. Com sombrio espanto, olhou em roda, não achou ninguém. Por entre as campas, arrastando o manto, com lentos passos caminhou além. Chegando perto de uma cruz alçada, que entre ciprestes alvejava ao fim, parou, sentou-se com a voz magoada, os ecos tristes acordou assim. Mulher formosa que adorei na vida, e que na tumba não cessei de amar, por que as traiçoas, desleal mentida, o amor eterno que te ouvi jurar? Então vejam só essa questão da morte, como ela se manifesta aqui no ultrarromantismo, né? Aqui ele está falando justamente do quê? De uma pessoa, de um fantasma, né? Um espírito que volta ali da morte nesse cemitério, né? Então ele vai falar dessa questão da mansão da morte. O que é essa mansão da morte? É justamente a sepultura onde essa pessoa foi enterrada, né? E que numa noite, já meia-noite, ela levanta, né? Ela aparece dentre os sepulcros. E essa pessoa, esse fantasma, ele vai olhando aquilo que está acontecendo, né, vê uma amplidão celeste, campeia a lua com sinistra luz, o vento geme, né? Que mais? Ele não encontra ninguém ali naquele local onde ele está, e ele vai arrastando aquele manto com lentos passos, vai caminhando além. E aí, gente, olha só que interessante. Parou, sentou-se e com voz magoada, os ecos tristes acordou assim. Então ele começa a pensar na mulher amada, né? Mulher formosa que adorei na vida e que na tumba não cessei de amar. Então mesmo após a morte eu continuo amando essa mulher, mas ela me traiu, né? Ela foi desleal. Então ele vai falar assim: o que aconteceu com aquele amor eterno que você jurou para mim, tá? Então aqui vocês veem justamente essa questão do amor que não acontece, o amor que é impossibilitado de acontecer, o quanto de sofrimento isso traz para o lírico, o tema da morte, que é muito presente aqui no ultrarromantismo, né? Esses temas mais sombrios, do fantasma, com toda esse cenário que se constrói a partir dos versos, que é muito obscuro, né? Essa sensação de um local escuro, onde só tem a luz da lua, onde não há nenhuma vida. Então, esse tipo de cenário é muito comum aqui no ultrarromantismo, porque eles vão tratar desse pessimismo da vida através, então, dessa fuga
pela morte, né? A fuga da realidade que a morte nos traz. Tá? Esse pessimismo de mostrar que a pessoa ali está numa angústia muito grande por estar morta e não ter o amor da sua amada. Tá? Isso aí é uma das características essenciais do ultrarromantismo. Tá bem? Então vamos dar sequência agora para a terceira e última geração do romantismo português, que vai de 1860 a 1870. Aqui, gente, já há uma transição para o realismo, né? O realismo que é a escola literária que vem em sequência, porque aqui já não está mais tão ligada àquela estética que estavam defendendo até então. Essa geração é chamada, então, de romantismo social, porque ela vai trazer questões mais pensadas na sociedade, que já desponta aí para o realismo, né? O realismo vai ser muito focado na questão da realidade social. Aqui ainda se tem essa estética romântica, mas já amenizada, já começa a transicionar ao realismo, tá bom? Então, o romantismo social, justamente por conta dessa questão, de trazer temas relacionados à sociedade. Então, vai se opor aos exageros e ao pessimismo do ultrarromantismo que a gente acabou de ver. Então, aqui eu não quero mais ter esse exagero, esse desequilíbrio emocional que é passado no ultrarromantismo. Aqui a gente é mais sóbrio, a gente é como é que eu posso dizer, mais próximos da realidade. Então, distancia-se da idealização do amor, a idealização da pátria, a idealização da mulher, né, da natureza, para se aproximar da realidade. Tá? E aí continua se pautando uma renovação da linguagem poética. Né? Como a gente falou, o romantismo português ele se manteve muito próximo, principalmente no começo, daquela estética clássica. Então, uma linguagem poética tradicional, muito ligada a rimas, a métricas, muito ligada a uma musicalidade padronizada. Aqui eles querem questionar tudo isso. Então, eles vão começar a produzir coisas que renovem essa linguagem poética. Tá? Então, aqui, principais questões são se contrapor aos exageros e às idealizações do romantismo, né? E começa-se a pensar nas questões sociais. Tá? E nossos principais autores, Júlio Diniz, com alguns romances, como As Pupilas do Senhor Reitor, Uma Família Inglesa, Sertões da Província, A Morgadinha dos Canaviais, Os Fidalgos da Casa Mourisca, Inédito e Esparsos, e poesias, né, com o livro Poesias, e teatro inédito. João de Deus de Nogueira Ramos, mais conhecido como João de Deus, ele escreve na prosa uma coletânea de prosas e cartilha maternal. Ele escreve outras coisas também, tá? João de Deus ele foi um grande contribuidor aí para o romantismo em periódicos, né? Como se fossem revistas sobre literatura, em que ele escrevia sempre. Várias dessas revistas, tá? Cartilha Maternal não é exatamente um romance ou uma literatura de fato, né? É muito mais um livro teórico de como ensinar as crianças a ler, a ter contato com a literatura e tal. E poesia, então, ele lançou vários livros: Flores do Campo, Folhas Soltas, Campos de Flores, Ramos de Flores, Despedidas de Verão. Aqui, gente, quando eu apresento essas obras para vocês, não são as únicas que eles produziram, tá? São as que têm mais destaque. Ok? Então, para a gente finalizar, a gente vai ver a Enjeitadinha, um poema aqui de João de Deus. Aqui também não é um poema completo, tá? É só o iniciozinho dele, para a gente ver as características. De que choras tu, anjinho? Tenho fome, tenho frio. E só por este caminho, como a ave que caiu, ainda em plume do ninho. A tua mãe já não, perdão, a tua mãe já não vive? Nunca a vi em minha vida. Andei sempre assim perdida, e mãe, por certo, não tive. És mais feliz do que eu, que tive mãe e morreu. Tá? Vejam, aqui ele vai falar de um sentimento, vai falar de injustiça social, vai falar aqui de uma criança que passa fome, que passa frio, né? E é isso que eu falo que começa a despontar para uma visão mais social, né, da realidade. Mesmo, né, com esse tom mais romântico, que vai falar ainda de sentimentos, vai trazer algumas questões pertinentes ao romantismo, ele já está se voltando para uma questão mais social.
tá? Então, essa aqui é uma ilustração disso tudo que a gente falou, das características, para vocês entenderem como que acontece na prática. Tá bom? Pessoal, com essa poesia a gente encerra o romantismo português. Tá? Agora nós vamos passar a ver já o romantismo brasileiro, que é o nosso foco principal, para que a gente consiga dar encaminhamentos aí aos nossos estudos. Tá bem? Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre literatura portuguesa, principalmente sobre o romantismo, e qualquer dúvida vocês podem me escrever lá no Google Classroom, né, ou Google Sala de Aula, para, sei lá, né, me dizer, para pedir uma explicação melhor, para dizer que não entendeu algum ponto, eu posso explicar novamente, se for o caso, gravo uma aula específica para tratar de alguma questão que vocês possam não ter compreendido, enfim, como eu optei em fazer essas aulas um pouco mais rápidas, porque eu vi que muitos acabavam não assistindo às aulas longas, a gente está meio que resumindo algumas coisas, tá, pessoal? Então, se vocês sentirem necessidade de uma explicação mais detalhada, de explicar melhor algum conceito que não foi entendido, não preciso ter receio em me procurar e falar, olha, professor, gostaria que você explicasse melhor tal parte que eu não entendi direito, ou algo assim, tá bom? Então é isso, até a nossa próxima aula, um grande abraço para vocês, fiquem bem.